já se encontra gravado em DVDs, em CDs, e disponível inclusive na internet. Nós vamos fazer então uma síntese, já que toda semana já vem falando sobre mediunidade, e de modo a atender desde aqueles que estão iniciando, aqueles outros que já querem aprofundar nos estudos, vamos tentar fazer um panorama, um compacto sobre esse tema, e vamos pedir então a Jesus, o maior médium da humanidade já conheceu, o emissário excelente de Deus, para nos trazer a boa nova, a boa notícia, a notícia que o reino de Deus está próximo, para que nos abençoe, nos ilumine e ampare a toda a humanidade tão carente do seu amor. Mediunidade é uma faculdade do Espírito, dizem os autores espirituais. O codificador vai ter a oportunidade de receber a informação da espiritualidade amiga, que é também uma predisposição orgânica, ou seja, que se encontra no nosso próprio organismo físico, os instrumentos para a sua manifestação aqui no mundo material. Há pesquisadores como o médico Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da USP, da Faculdade de São Paulo, da Associação Médico Espírita do Brasil, que defende com pesquisas, com microscópio eletrônico, que a glândula pineal, ou epífise, é a mesma coisa. Ela seria a sede da mediunidade no nosso corpo físico, confirmando a informação do benfeitor André Luiz, através da obra psicografada por Chico Xavier, a série A Vida no Mundo Espiritual. Desde René Descartes já temos a informação de que a pineal é a sede da alma. De fato, os orientais também, os hindus, defendem que é nessa mesma glândula que se encontra o chakra coronário, o chakra de 1000 pétalas, a sede da conexão daqueles que nos encontramos adotando a vestimenta corporal com o mundo espiritual. E ele vai verificar nessas fotografias muito ampliadas, dissecando a epífise de cadáveres, que os chamados médiuns ostensivos, ou seja, aqueles que têm a faculdade mais pronunciada, de maneira mais continuada, porque somos todos médiuns no sentido amplo da palavra, todos sentimos as influências dos espíritos de uma maneira ou de outra, mas há aqueles que têm aquela faculdade de uma maneira muito mais desenvolvida. Raros são como Chico Xavier, como Francisco, o Sol de Assis, que escutava e via o próprio Cristo de Deus, Santa Teresa d'Ávila, a donzela do Remy Joana d'Arc, queimada na fogueira, por escutar as vozes dos santos da sua igreja. E somente 500 anos depois é que ela é canonizada como santa. Queimaram uma santa porque não compreendiam a mediunidade. Muitos outros, Eurípides Bassanufo, mas verdadeiramente a mediunidade é rara. E foi Jesus, sem dúvida alguma, o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, que nos apresentou a mediunidade e a paranormalidade, também as faculdades anímicas, ou seja, do próprio Espírito encarnado, do próprio médium. Daí os parapsicólogos reconhecerem que os fenômenos existem, que eles são concretos, há provas, há evidências, mas eles acham, uma parte deles, é claro, que tudo é produzido pelo próprio sensitivo, pelo próprio médium, que não há interferência dos espíritos. Allan Kardec estudou essa questão e vai dizer, sim, que de fato há fenômenos produzidos pelo próprio médium, como o desdobramento, a dupla vista, a pessoa enxergar algo à distância, uma série de outras, a pré-cognição, a presciência, pode ser
ser uma faculdade do próprio médium. Mas a maioria das manifestações tem a interferência, a comunicação, a aparição, a visão de espíritos. E por isso são chamados fenômenos mediúnicos. Jesus, então, foi o maior médium e o maior paranormal da humanidade. E se ele é nosso modelo, nosso guia, nós devemos segui-lo, devemos copiar o seu exemplo e estudar e desenvolver a mediunidade. Mas, ora, se ela está realmente localizada em uma glândula, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira vai mostrar que esta pineal, ela produz ao seu redor, com o passar do tempo, cristais de um mineral chamado apatita, mas que recebe circulação sanguínea, é o tecido vivo. E nos meios ostensivos, esses cristais são muito mais abundantes, provocando como que uma caixa de ressonância. A pineal funcionaria então como uma antena psíquica, captando as vibrações, o pensamento, as ondas mentais dos desencarnados, inclusive dos encarnados também, no fenômeno pesquisado da telepatia. É claro que a nossa faculdade mediúnica é muito rudimentar, limitada. Os médios de que dispomos normalmente têm poucos recursos. Estamos muito presos à matéria. Somos muito animalizados ainda. A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Logo, o médium não é capaz de ver com tanta clareza, de perceber todos os espíritos, de ter todas as informações com 100% de fidelidade. O próprio Dr. Hermínio de Miranda vai dizer que numa boa comunicação mediúnica, há 50% do médium e 50% do espírito numa boa comunicação. Então, médiuns realmente como Jesus e como esses outros citados são raríssimos. E a comunicação com os espíritos não significa que ela seja correta, como vai nos ensinar o próprio João Evangelista. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus. Porque desencarnar não nos transforma em santos, em anjos, em espíritos puros. Não. Continuamos com as nossas crenças, com os nossos condicionamentos, com o nosso conhecimento, com a nossa cultura e até mesmo a religião. Então os espíritos não sabem de tudo. São apenas as almas dos homens que viveram na Terra. Mas a mediunidade, então, sendo orgânica, ela vai estar presente em todas as épocas da humanidade, em todas as civilizações, em todos os povos. Nós temos registros de pessoas que se dedicavam ao intercâmbio com o mundo espiritual. No Egito Antigo eram chamados pitons, quando mulheres, pitonisas, ou hierofantes, eram os médios da época. Na Índia milenar, eram chamados de rishis. Na Grécia, oráculos. Todos aqui já devemos ter ouvido falar do oráculo de Delfos, que nada mais era que um local onde, sob os vapores vulcânicos, médiuns profetizavam, ou seja, davam comunicações mediúnicas para os consulentes, falando, trazendo a informação dos seus antepassados, daqueles que nos precederam na viagem para o mundo espiritual, ou fazendo profecias, adivinhações. Na Roma eram chamados sibilas. Temos até nas tribos indígenas os xamãs ou pajés, que inclusive utilizam de bebidas alucinógenas, ayahuasca ou vinho da alma, não para cometer besteiras como a gente faz. A gente toma álcool ou usa drogas para fazer o que não presta, não? Eles usam normalmente como ritual sagrado para entrar em estados alterados de consciência com mais facilidade e promover curas, promover cirurgias, entre aspas, espirituais, ajudando a sua tribo, o seu povo. No judaísmo nós tivemos os profetas, médiuns, que viam os anjos, escutavam a voz de Abel, o próprio Moisés, mede efeitos físicos, vê a sarça ardente sem se consumir e escuta a voz de Abel, convidando para libertar o povo. Vários profetas, médiuns, o próprio Cristo, os apóstolos também. Na Idade Média, alguns magos, alguns
alguns alquimistas, alguns feiticeiros e até alguns taxados como bruxas ou bruxos, também eram portadores de mediunidade. Enfim, a mediunidade sempre existiu em todas as épocas, e há quem diga: Nazareno, mas vocês não devem se comunicar com os espíritos, porque a Bíblia condena. Está lá no Levítico, em Deuteronômio, que não devemos passar o nosso filho sobre o fogo, que não devemos consultar necromantes, aqueles que consultam os mortos, que não devemos consultar feiticeiros, adivinhos. É verdade, a proibição de Moisés foi correta, nós concordamos com a proibição dele. Porque o povo hebreu estava cativeiro no Egito, escravizados por aquele povo, e Moisés tentando implantar o monoteísmo, a crença no Deus único, estava tendo dificuldade porque o povo estava se imiscuindo com aquelas práticas, cultuando vários deuses, buscando os pitons e as pitonisas para contratar trabalhos de magia negra, para vinganças, para conquistas materiais, quando não é esse o propósito da mediunidade utilizada santamente. Então a proibição de Moisés foi correta. E nós vamos ver que nos livros atribuídos ao próprio Moisés, também, Números, os livros da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, está lá a informação que Moisés tinha um conselho de 70 anciãos que profetizavam, ou seja, que davam comunicações mediúnicas em um local específico, o tabernáculo, um local privativo. E em um determinado momento, 2 deles, Eldá e Medá, eles são encontrados profetizando no campo, onde não era permitido. Aliás, a orientação da Federação Espírita Brasileira, na orientação ao Centro Espírita, é que as reuniões de mediúnicas de desobsessão devem ser feitas preferencialmente de modo privativo. Não precisa o participante estar ouvindo, sendo acusado, e às vezes o espírito até enganando, gerando sentimento de culpa, que é um dos grandes plugs para a obsessão espiritual, ensina o Manuel Filomeno Miranda, através de Valdo Franco, a série que ele publica a respeito de obsessão espiritual. Claro que as reuniões de mensagens, de psicografia, como o Chico fazia, podem ser públicas, apesar que elas também prejudicam o rendimento do médium. As sessões de materialização, então, são quase impossíveis se não tiver um grupo coeso, fechado, homogêneo, interessado no bem, como, por exemplo, realizada Peixotinho, o próprio Chico participou durante 2 anos, mas muito cansativas também para o próprio bem. Então Moisés proíbe, e com razão, mas em Números, Eldá e Medá são encontrados profetizando no campo, e José, filho de Num, vai ter com Moisés e Senhor, repreende a Eldá e Medá, porque eles estão profetizando fora do tabernáculo, no campo, onde não é permitido. E qual a resposta de Moisés? Quisera eu que todo Israel profetizasse com eles, mostrando que estavam utilizando a mediunidade para o bem, porque não é. A mediunidade em si, que é boa, que é má, ela é neutra. O que vamos fazer com ela que vai fazer a diferença? E vamos ver o próprio Cristo no Monte da Boca. No instante da transfiguração, ele que conversava com os espíritos, via os espíritos, que escutava, que levitava sobre as águas no fenômeno de efeitos físicos, que com seu poder fluídico trazia de volta à consciência aqueles que estavam no fenômeno de catalepsia, de letargia, a morte aparente, provocando fenômenos que impressionaram todo o povo, 3 grandes fenômenos: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e Lázaro. Jesus que profetizava o futuro, anunciando a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceria no ano 70, depois de Cristo. Médium de curas, alto poder fluídico, até tocando suas vestes, até mesmo à distância eram operados prodígios não bem compreendidos, e que Allan Kardec vai estudar também no livro A Gênese, os milagres e as profecias de Jesus, segundo o Espiritismo. Então vamos ver que são fenômenos naturais que precisam ser estudados. E ele, no momento do Monte Tabor, em que ele se transfigura, também uma mediunidade de efeitos físicos, ele
vai ficar com as roupas alvinitentes. O seu rosto brilha como o sol. E naquele instante ele vai conversar com os espíritos de Elias e de Moisés. Olha, se fosse algo errado, Jesus não teria feito. E ainda mais, aquele mesmo que houvera proibido Moisés não teria vindo conversar com Jesus, mostrando que a comunicabilidade com os espíritos é algo natural, desde que utilizada santamente. Então a mediunidade é um fato, já é catalogada pela medicina, a Associação Americana de Psiquiatria vai ter na sua orientação o cuidado para não confundir os fenômenos de transe ou de possessão por espíritos com sintomas de esquizofrenia ou de alucinação, porque podem não ser. E no próprio Código Internacional de Doenças, o CID-10, está lá catalogado no item F44.3 o diagnóstico médico dos fenômenos de transe e de possessão por espíritos. Muitos médicos até não conhecem, mas está lá na parte dos problemas psiquiátricos que, dependendo da crença, dependendo da religião, a pessoa pode estar submetida a um transe e aquilo não é um transtorno psiquiátrico. Aliás, há inclusive teses de mestrado em que fazem pesquisas com médicos mostrando que eles estão normalmente acima do nível de saúde, de equilíbrio de muitas das pessoas ditas comuns. Então a mediunidade com Jesus e a mediunidade com a explicação dos espíritos superiores, organizada por Allan Kardec, com o bom senso encarnado, com a sua lógica, com a sua inteligência de gênio, ela vai alcançar os patamares de dignidade. Allan Kardec vai trazer dignidade aos médicos, antes perseguidos, incompreendidos, taxados muitas vezes de loucos, de bruxos, torturados, queimados vivos. E Allan Kardec vem trazer esse esclarecimento do método científico, lógico, racional. E vai estudar em tamanha profundidade que eu não conheço nos livros, nenhum livro. É verdadeiramente o livro dos médicos o maior tratado sobre paranormalidade e mediunidade que existe no planeta. Insuperável. O codificador fez as perguntas